toque da trombeta. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do ressuscitado esteja com você e com a sua família. 7ª semana da Páscoa. Celebramos a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Jesus sobe até junto de Deus. Jesus sobe para o Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos no último dia. Essa solenidade tem um sinal muito significativo para a igreja, porque é a solenidade que antecede a celebração da vinda do Espírito. Mas mais do que isso, a igreja no dia de hoje faz memória dessa missão de ir, de comunicar, de anunciar, de ser sinal do reino e da promessa de Deus. A primeira leitura é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Lucas vai nos narrar, e narrando também ao Teófilo, ao amigo de Deus, que possivelmente pode ter sido aquele que solicitou a ele, ou que possibilitou a Lucas que escrevesse ambos os textos, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Lucas diz: no meu primeiro livro eu já tratei de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. E também de como ele deu instruções pelo Espírito aos apóstolos. Ou seja, como esse Jesus mostrou, ensinou, fez sinais, fez prodígios, pregou, explicou, contou parábolas, mostrou qual é o caminho, interpretou a lei, reinterpretou a lei. Tudo isso conduzido pelo Espírito de Deus, que o guiava e o conduzia. E estes apóstolos receberam tudo isso para reconhecerem que Jesus, vivo e verdadeiro após a sua paixão e ressurreição, realmente era o Filho de Deus. Ou seja, se você quer se tornar um discípulo, se você quer se tornar um verdadeiro seguidor do Senhor, o que é preciso? É preciso deixar-se instruir pelo Senhor. Mas, Padre Leonardo, Jesus já morreu. Como que eu vou me deixar instruir por ele? Por aquilo que ele deixou e nos ensinou, a palavra. O que a igreja comunica por excelência? A palavra de Deus, a boa nova, o evangelho. Essa é a palavra. E Lucas continua: esse mesmo Jesus, ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus, mas antes disso ele pede aos seus discípulos: fiquem aqui em Jerusalém e esperem a força do alto. Se João, no seu evangelho, como vimos há algumas semanas atrás, já coloca o Pentecostes logo no dia da ressurreição, Jesus sopra sobre os discípulos e envia esse Espírito. Lucas coloca esse Pentecostes 50 dias depois. Então, os discípulos estarão reunidos esperando o que Lucas chama de um batismo com o Espírito. Sereis revestidos deste Espírito. É este Espírito que lhes dará força. É esse Espírito que lhes fará anunciadores. Lhes fará lembrar e recordar todas as coisas. E no versículo 8, Lucas nos diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. A testemunha ou sinal que os discípulos são chamados a ser, que os apóstolos são chamados a ser, é a testemunha de levar, de ser esse evangelho ambulante, diremos, esse evangelho que vai a todos os lugares e é sinal. Tanto que Jesus cita algumas cidades que são importantes.
em Jerusalém, toda a Judéia, na Samaria, ou seja, não é para diferenciar entre judeus e samaritanos, e depois ele expande para todos os povos, até os confins da terra. Lucas é um discípulo de Paulo. Lucas realmente compreendeu que a palavra tem que chegar a todos. Mas lembremos-nos do domingo passado, o que Pedro dava o conselho. Sejam prontos a darem esperanças da vossa fé, mas façam isso de boa consciência, com prudência e com mansidão. A palavra de Deus não precisa de barulho. A palavra de Deus precisa de prudência, de mansidão. A palavra de Deus precisa entrar, ser sinal. Ela aos poucos vai penetrando na vida da pessoa. Deus não irrompe. Deus chega aos poucos com a sua graça. Nós precisamos aprender, meus irmãos e irmãs, a descobrir essa palavra que vai germinando e vai crescendo na paciência, na perseverança da fé e vai gerando fruto. Mas é preciso ir, é preciso caminhar. Não podemos também ficar parados esperando que Deus vai fazer aquilo que Ele já nos deu por missão. Versículo 11. Homens da Galileia, disse os anjos a Jesus, aos discípulos que estavam contemplando Jesus subir aos céus. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então, ide, vão ser sinais, vão ser testemunhos. Jesus não precisa aparecer aqui. Jesus está na palavra, Jesus está em você, Jesus está em todo aquele que reconhece a grandeza e o amor de Deus na sua vida. Esse Espírito nos fortalece e nos ajuda a isso. Por isso que precisamos ser estes anunciadores. O evangelho de hoje, neste ano A, é o evangelho tirado de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. É o final do evangelho de Mateus. E eu gostaria de centrar novamente no mandato de Jesus. Na primeira leitura, Lucas narra esse mandato. Agora no evangelho é o próprio Jesus dizendo. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos, começando pelo versículo 18. Então Jesus se aproximou e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Primeiro ponto. Jesus é o Filho de Deus. Se Deus é todo poderoso, o seu Filho também o é. Se ele tem toda a autoridade, é sinal de que ele pode tudo. Sim, ele pode tudo. Toda a autoridade foi dada ao Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. A autoridade que me foi dada vai dizer a Jesus: eu envio vocês. Nesta autoridade, não é em qualquer autoridade. Nós vamos em nome do Cristo, sobre a autoridade dele, porque ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele que nos envia, ele é aquele que nos manda em missão. E nós não precisamos trazer estampado essa autoridade numa carta. Essa autoridade vem pelo testemunho, pela vivência, pela prática. Lembre-se do comentário de ontem. Apolo é reconhecido não porque tinha um espírito. Apolo é reconhecido porque ele era um homem que pregava com veemência e com convicção sobre Jesus. E nem conhecia muito sobre Jesus. Ou seja, é preciso que a gente tenha a clareza de quem é que nos manda, quem é que nos envia. Não sou eu que vou, não sou eu que falo, não sou eu que faço, é o Senhor. Tanto que nós dizemos que o Papa é o vigário de Cristo. Ele não é o vigário dele mesmo.
Ele age, ele faz em nome do Senhor que o envia. Que o envia para lançar as redes nesse grande mundo. Então, ide e fazei discípulos. Ou seja, fazer discípulos é anunciar a palavra, falar desse Deus, proclamar essa verdade, testemunhar, ensinar. Lembrem-se da reflexão de ontem, Áquila e Priscila ensinam Apolo. É essa a missão. Nós precisamos ser fazedores de discípulos, aqueles que ensinam, que têm a paciência, a mansidão, a temperança, que sabem quem é esse Senhor e por isso ensinam. Recobro aqui de novo os nossos catequistas, que se dedicam tanto nessa missão. Também convoco os pais e mães, vocês precisam ensinar, vocês precisam ser testemunha para os seus filhos. E Jesus continua no versículo 19. Fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem duas marcas que o discípulo vai ter a partir do seu discipulado, a partir do seu aprendizado. Primeiro é ser batizado. Primeiro é trazer a marca deste Deus de amor. Por isso seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nos marca, o batismo nos sela. O batismo não estampa na nossa testa um nome. O batismo marca o nosso interior, a decisão de viver esta fé convictamente, de sermos aqueles que creem, não aqueles que sabem tudo, mas aqueles que creem. Então, seja batizado, seja marcado por esse Deus, com a graça desse Deus. E aí sim, e ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. O batismo marca essa decisão de fé, mas essa decisão de fé vai me levar a um caminho de observância, um caminho de compreender o projeto do Senhor, um caminho de perceber os sinais, de estar atento a esses sinais. Que nós possamos pedir a Deus essa graça, a graça de que no caminho da nossa fé nós vamos observando, nós vamos trazendo próximo, nós vamos meditando. Por isso que eu insisto, nós precisamos ler a palavra. A palavra precisa encontrar espaço, ela precisa expandir, ela precisa encontrar vida nas nossas vidas. Quanto tempo nós gastamos lendo mensagens de Facebook, WhatsApp, e quanto tempo gastamos lendo a palavra de Deus? Não precisa muito. Você pode continuar lendo seu Facebook, seu WhatsApp, mas coloque no seu celular um aplicativo que tenha a liturgia diária. Ou entre no site da CNBB, primeira missão, entrar ali e ler o texto. Depois eu vou ler meu Facebook, meu WhatsApp, mas a palavra precisa ser aquilo que a gente observa. E é interessante ver o rosto dos pais que observam um filho que nasce. Eles ficam observando. Quando não tem ninguém, eles põem o dedinho ali para ver se está respirando, eles põem a mão na barriguinha, eles acompanham. Por que que observam? Porque cuidam, porque zelam com amor. Observar é trazer essa palavra com amor. E nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Isso é Jesus que diz, não sou eu. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Jesus está com você. Nunca se esqueça disso, minha irmã. O Senhor está com você porque Ele te ama. Porque Ele está ao seu lado. Ele caminha junto com você. E é Ele que te convida a esse exercício de observar, de fazer esse caminho de vida. E eu finalizo a liturgia, a reflexão de hoje, com um belo texto de Efésios que nós temos na segunda leitura. Eu nem vou interpretar o texto. Eu quero só ler essa bela oração que Paulo faz aos Efésios, capítulo 1, versículo de 17 a 23. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da sua glória que está na herança dos santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e sua força onipotente. Meus irmãos e irmãs, olha que oração bonita a liturgia de hoje nos traz. Que este Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, dê a você o espírito de sabedoria. E para que esse espírito de sabedoria? Para que você possa conhecer verdadeiramente. E conhecer verdadeiramente o quê? 3 coisas. Que Ele abra o vosso coração para a vossa luz, para que você saiba a esperança que você foi chamado. Você não foi chamado à tristeza, à amargura, à infelicidade. Você foi chamado a uma esperança de vida. A esperança que o seu chamamento vos dá. O chamamento que o Senhor nos fez é um chamamento de vida, para que tenhamos a vida em plenitude. Segundo, a riqueza da glória que está na herança dos santos. Ou seja, o que nos espera é a herança dos santos, a vida eterna. Terceiro, o imenso poder que Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua força e a sua ação onipotente. Ou seja, nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos protege. Não tenha medo. Confie, creia, seja um homem e uma mulher da palavra. Dedique a sua vida a essa palavra e seja um grande anunciador. Nesse dia nós pedimos à Virgem Auxiliadora dos cristãos, que venha em nosso auxílio e que nos faça cada vez mais homens e mulheres voltados a esse Filho, cheios desse Espírito que nos dá vida e que nos faz perseverar no caminho do Senhor. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Por isso